Continuando aqui o estudo que estávamos falando ontem, né? Já dei parte, né? E hoje eu vou continuar. Que no estudo de ontem foi falado como o sábado entrou dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E as outras aderiram aos mesmos costumes. Veio pela Igreja Batista e como ela guardou o sábado num tempo de perseguição, em 1609. É porque ela aderiu para dentro dela o calendário gregoriano e ela guardava o sábado católico gregoriano e não o sábado bíblico. Mas uma pergunta que eu tenho certeza que muitos ficaram com vontade de fazer é quando iniciou essa perseguição papal e quando terminou. Eu vou deixar aqui os textos. Diz que os 1260 anos assinalam o período de perseguição papal. Foi muitas gerações, muitos séculos, né? Diz aqui que os 1260 anos terminaram em 1798. Os 3 anos e meio de 1260, o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Esse período, conforme declarado em capítulo anterior, começou com a supremacia papal em 538 e terminou em 1798. Começou no mês de março, em 538, como outros perigos começaram a ameaçá-los, eles levantaram o cerco, né? Então você pega 538 mais 1260, você chega aí em 1790. Isso é uma profecia que está lá no livro de Apocalipse 11, verso 2. Lá diz os 42 meses, né? Os 42 meses vezes 30, você tem 1260. Por que 230 e não 31, como tem o calendário gregoriano, que tem meses que é 30, tem meses que é 28, tem meses que é 29 e tem muitos meses lá de 31. Diz que aqui que um ano profético são de 360 dias. Um mês profético são de 30 dias. Pronto. Esse é o calendário bíblico. Agora o calendário gregoriano, que vem pelo homem do pecado, se esparramou no mundo, jogou a verdade por terra, fez isso e prosperou, esse não bate com a profecia de Deus. Aqui diz que a Páscoa era um memorial de um evento que ocorreu no 14º dia do primeiro mês judaico. A celebração do dia da Páscoa se tornou um estatuto em Israel, que desde Moisés até a primeira vinda de Cristo, o que o Papa fez? Transferira essa observância para um dia na qual o evento celebrado não ocorreu, e a celebração perdera o seu significado e já não era mais a Páscoa. Quando você celebra nos dias a Páscoa, nos dias que a Igreja Católica institui, coloca lá a data, não é mais celebração da Páscoa. Aqueles que não fazem a Páscoa no 14º dia do mês, não é Páscoa que está fazendo. Que hoje se faz a Santa Ceia, que é uma vez por ano. Tá? Então ele mudou todas as datas, o calendário mexeu em todas as comemorações. Pensa comigo, meus irmãos, leiam comigo esse texto de Levítico. Olha aqui, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando houver de entrada da terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, quer dizer, colher o trigo, a cevada, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. Primeiro feixe que era colhido tinha que levar e fazer uma oferta diante do altar. Diz que o sacerdote moverá o molho perante o Senhor para quê? Seja aceito no dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. Agora, o que acontece? Eu já vi até pastores torcendo isso aqui, dizendo que Jesus não morreu no dia 14 e que ele não descansou, não era dia 15, era outro dia, morreu, ressuscitou outro dia, entendeu? Mas aqui, os judeus comemoraram isso aqui 1500 anos. Era movido o molho das primícias depois do sábado. E o que significava
essas primícias. Que ele morreu no dia 14, na hora certinha, na hora da Páscoa, que ele sacrificava o cordeiro, né? Vamos continuar aqui, olha. Agora, para você que está estudando, o que significa as primícias? Aqui eu estou deixando o texto, nesse livro Cristo em seu Santuário. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo, que era feito um dia depois da Páscoa. Então tinha a Páscoa, que era dia 14, dia 15 era o sábado que Jesus ficou na sepultura e ele ressuscitou dia 16. Está tão claro, a Bíblia testemunha, que eu vou deixar um texto aqui e vou te explicar por que eu trouxe esse estudo hoje à tarde aqui. Porque você que é membro das igrejas que estão guardando o calendário gregoriano, eu vou deixar um texto aqui para vocês, para nós lermos e meditarmos e se preocupar. Diz que membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a sua salvação a quem? Confiar a sua alma aos pastores. Agora, em seu desespero, quando começar as pragas, esses ensinadores vão confessar perante o mundo a sua obra de engano. E as multidões estão cheias de furor. E eles dirão, estamos perdidos, exclamam. Sois vós a causa da nossa ruína, os membros vão dizer. E volto-se contra os falsos pastores. Haverá um terrível clamor, estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores, que pregaram falsidade, condenaram a verdade. Então, meus irmãos, por que eu estou deixando esses textos? Não deixe os pastores enganar vocês, meus irmãos. Porque não adianta depois que começar as pragas, vão confessar que realmente eles estavam errados, mas não vai adiantar, está tudo perdido, fechou o tempo da porta da graça. Nós precisamos hoje tomar uma decisão do lado de Cristo. Bom, como o estudo de hoje é uma continuação, e eu falei que nós ia falarmos um pouco sobre o Concílio de Trento. Preste atenção agora para os irmãos entenderem mais ainda sobre o sábado. Diz que no Concílio de Trento é publicado por ordem do Papa Pio V na imprensa do Vaticano em Roma para demonstrar que a igreja tinha mudado o dia de repouso do 7º dia para o 1º dia da semana. Então hoje vocês vão falar por que os pioneiros eles falavam que o 7º dia foi mudado para o 1º dia da semana. E no Concílio de Trento, vocês vão ver o que eles escreveram. O Concílio de Trento foi realizado na cidade de Trento, na Itália, entre o ano 1545 a 1562. Nesse concílio foram reafirmados os dogmas de fé e questionados pelos protestantes. Então, o que eles faziam nesses concílios? Era para questionar as doutrinas da Igreja Católica. Nesses concílios também, eles também faziam com que o calendário fosse mudado. Foi por 5 teólogos da Médio-Persa, do Egito, de Roma, da Babilônia. Eles se reuniam junto com os papas nesses lugares para saber como enganar nós com o calendário, com as datas. E aí foi aonde Satanás atuou para que eles pudessem fazer meios para nos enganar. Mas Cristo, ele não deixa o seu povo ser enganado. Esse texto é um texto dos mais importantes que pode nos ajudar a compreender os estudos que se seguem. Diz que transcrevem alguma citação desse Catecismo de Trento, ou seja, a exposição oficial autorizada da doutrina católica. A primeira dessa citação refere-se-á ao 4º mandamento do Decálogo, o 3º na lista apresentada pela Igreja Católica.
veremos como ela reconhece ter feito uma mudança quanto ao dia da semana que se deve observar. O que eles trataram no Conselho de Trento, que tanto eu chamei vocês para vocês entenderem isso aqui? Qual era o tratado? Diz que veremos como ela reconhece ter uma mudança quanto ao dia da semana que se deve observar. Então, quem lê os livros dos Papas Quinto e outros que vocês vão ver se vocês lerem lá, eles fazendo as mudanças das doutrinas católicas e mexendo nos dias consagrados por Deus, dentro do calendário de Deus, para poder enganar nós. Então é nesse ponto que nós vamos estudar hoje. Por que será que eles resolveram tirar 10 dias do calendário no mês de outubro? Foi exatamente para mexer nas festas judaicas. Foi por isso. Diz aqui que aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. No dia 10, o dia da expiação é um dia de juízo. É o dia onde seu nome fica ou no livro da vida ou no livro da morte. Acompanha comigo para ver se nós vamos entender uma parte agora do que foi feito com o calendário e o que está causando no mundo. Diz que um ano profético, eu já li, vou repetir, é 360 dias. E o mês profético é de 30 dias. Se o dia da expiação é dia 10 do 7º mês, então eu vou pegar 6 meses, vezes 30 dias, eu tenho 180 dias. Meio ano. Agora eu preciso mais 10, porque é o dia 10 do 7º mês. Então, 180 mais 10, eu fico com 190. Aonde que eu começo para mim saber que o dia em que se realiza o dia da expiação? Então, eu coloquei aqui o calendário de 1844. Nós vamos saber por que os pioneiros diziam que o domingo está colocado no lugar do sábado. Nós vamos entender isso hoje. E esse calendário, se você abrir ele, dá um zoom nele aí, você vai chegar no ano 1844, que está aqui esse calendário. Você vai para o mês de abril, porque eu já disse que tem que começar esses 190 dias que temos para o dia da expiação. E nós vamos começar com a lua nova de abril. Então você vai ver aí, se você dá um zoom, você vai ver que iniciou o dia 17, a lua nova. Se a lua nova iniciou dia 17, até o dia 30, do dia 17 até o dia 30, quantos dias nós temos? 14 dias. Resta 14 dias desse mês. Então eu coloquei aqui 14, pode ver que tem um cálculo embaixo do calendário. 14 dias. O mês de maio, você vai ver que ele tem 31 dias. Mais o mês de junho, tem mais 30 dias. Mais o mês de julho, mais 31 dias. Mais o mês de agosto, mais 31. Mais o mês de setembro, tem 30. Está faltando agora quanto para o mês para se dar os 190 dias? Está faltando 23 dias. O texto que eu falei, no dia do ano novo, escreve-se um decreto. O dia da expiação fica selado, quem viverá e quem morrerá. Tenha muito cuidado, eu vou passar esse estudo aqui daqui uns dias. Nós precisamos guardar o dia da expiação, né? Que eu não vou dar hoje. Mas aqui nós estamos falando sobre o calendário de Deus, que começa com a lua nova. Então eu encontrei 190 dias. Que dia? Dia 23 de outubro. Diz esse texto assim, que Irã Edson,
que ele recebeu uma visão. Que dia ele recebeu? Que ele viu Jesus nas nuvens do céu, saindo do lugar santo e entrando no Santíssimo, que era uma vez por ano que o sacerdote entrava para o dia da expiação. Mas ele viu isso que dia? Vamos ler aqui? Assim aguardávamos a vinda do nosso Senhor, até que o relógio soou às 12 horas da meia-noite, porque eles acreditavam que o dia terminava que dia? Às 12 horas da meia-noite. O dia havia passado, porque o dia terminava que dia? Ao pôr do sol do horário de Jerusalém. Diz, o dia havia passado, então o nosso desapontamento havia se tornado uma certeza. Choramos e choramos até o dia que o dia raiou. E Jesus não veio, não passou do santo para o santíssimo, que eles tinham marcado como dia da expiação, não passou no dia 22 de outubro. Pouco mais tarde, quando Edson e um amigo atravessavam o milharal, ele teve uma visão, olhou para cima para ver como uma visão. Os céus abriram-se e Cristo no santuário celestial ele viu entrando no lugar santíssimo. Que dia ele viu? Foi dia 22 ou foi dia 23? Foi dia 23. Agora, por que que eles, sabendo isso, tendo a visão, eles ficaram com o dia 22, que era o dia da expiação, e não 23? Por quê? Agora vocês vão lá no calendário, dá um zoom lá no calendário, vai lá e olha que dia vai dar o dia 22 de outubro. E olha que dia dá o dia 23 de outubro. Sendo que o dia da expiação é dia 10 do 7º mês. Então, a primeira semana, ela é de 7 dias. Depois da lua, né? Da lua nova. Aí eles precisam mais 3 dias para dar 10. 3 dias da semana. Então, faltava 4 dias, se fosse mais 7, né? Como eles contam. Faltava 4 dias para se dar o dia de sábado. Para dar o 7º dia. Então, vocês abrem aí, vocês vão ver que o 7º dia caiu em dias que eles não podiam estar marcando, porque ia revelar, a igreja adventista está escondendo isso de nós, porque ia revelar dias que eles não queriam que nós soubessem. Mas e aí? Como foi marcado o dia da expiação? Foi dia 23 ou foi dia 22? Então, eu deixei aqui já escrito, em primeiros escritos, conclui-se, portanto, que dia 22 de outubro de 1844, a porta da misericórdia se fechou para os que deixaram de aceitar a mensagem que tão vastamente se proclamara, que eles tinham pregado que Cristo viria dia 22 de outubro. Mas dizendo aqui o cálculo que fizemos que precisava chegar o dia 23. Mas eles continuaram dizendo que foi dia 22 que concluiu. Por que que eles seguraram dia 22 e não 23? Vamos lá? Está dando aí no calendário dia 22, terça-feira. Se já tinha ocorrido 3 dias, então eu pegaria dia 23, 24, 25 e 26 que caía no sábado. Eram os 4 dias que estavam faltando. Por isso que eles não colocaram dia 23. Por quê? Agora conta o dia 23, dia da expiação. Aí você pega 24, 25, 26, que é só mais 4 dias, e 27 que caía no domingo, sábado. Vocês estão entendendo por que eles dizem que o sábado, que o domingo está colocado no lugar do sábado agora? É por isso que eles seguraram que o dia 22 de outubro foi o dia da expiação. Mas não foi. Foi o dia 23. Porque o dia 23 foi que Irã Edson viu a visão, Jesus passando do santo para o santíssimo. E a irmã White deixou escrito aqui
que o dia 22 havia passado. Eles esperaram até meia-noite. Mas ele tinha iniciado ao pôr do sol o dia 23. Já tinha terminado ao pôr do sol o dia 22. Mas como Jesus entra no Santíssimo, ele tinha que entrar no horário que o sacerdote fazia a expiação, que era na parte da manhã. Na parte da manhã, no horário de Jerusalém, ele viu passando do Santo para o Santíssimo. Saiba que onde eles estavam é só 1 hora diferente de Jerusalém. Então foi na parte da manhã, ele viu Jesus numa visão saindo do Santo para o Santíssimo, mas era dia 23. Mas eles não podiam dizer que, na verdade, foi dia 23 o dia da expiação, porque daí todo mundo ia entender que o sábado cai no domingo, que eles colocaram no lugar do sábado. Vocês estão entendendo agora por que os pioneiros falam isso direto? Que o sábado, que o domingo está no lugar do sábado dentro do calendário gregoriano, nesse dia. Eles não entenderam, não especularam mais. Mas vocês vão saber por que não chegou até nós mais falando sobre esse assunto. Que o dia havia passado, vocês vão entender do decorrer do estudo. Mas hoje vocês estão entendendo como que eles, tanto o papado, tentou esconder de nós as datas da volta do dia da expiação, para nós não saber o tempo exato de fazer as festas, como a igreja também adventista escondeu de nós. Vocês vão saber o que a irmã White fala aqui, o que eles fizeram com as verdades que ela repreendia a igreja. Como eu já falei, quando a irmã White começou a entender o dia da expiação de 1844. Agora nós vamos ler um pouco sobre isso, para ver o que ela deixou escrito. E vocês vão saber também por que tem tão pouco escrito sobre o dia da expiação, 1844, como aconteceu. Vocês vão saber isso. Então, quando ela começou a entender, que foi a pergunta que eu fiz ontem, vocês vão ficar surpresa com o que ela escreveu aqui. Diz a mensagem de 1888. A Assembleia da Associação Geral, em 1888, realizou-se nos dias 17 de outubro a 4 de novembro, em Minneapolis, Massachusetts, né? E J. Wagner, que também era do Pacífico, Press, ministrou uma série de estudos sobre expiação e a lei de Deus. O que ele foi lá pregar? Sobre o dia da expiação. Ele começou a explanar ao povo a expiação, como eles contavam e que dia se deu. Foi isso que ele foi falar. Está já escrito aqui, ó. E o pastor Jones apresentou a justificação pela fé. Tu pode ver que a maioria, mais coisas eles escrevem sobre a justificação pela fé. Mas sobre a pregação de Wagner, que era sobre o dia da expiação, tem muita pouca coisa escrita. Vocês vão saber por quê. Essas discussões continuaram durante o período da Assembleia. Ocasionalmente, houve forte divergência. Alguns pastores tinham vindo à Assembleia não para a Assembleia para debater a questão e não para estudar a verdade, tá? Ellen White esteve presente e solicitou que todos encarassem essa apresentação com o coração e espírito receptível. Ela recomendou que houvesse diligente, esmerado estudo dos assuntos debatidos. Então, ela estava pedindo ao povo que desse ouvido ao estudo deles. E o que ela escreveu aqui depois, mais tarde? Sofreu resistência à luz que deveria iluminar a terra com a sua glória. E eu pergunto de você, qual é a luz que vai iluminar a terra com a sua glória? Luz de quê? Então, diz que a mensagem em 1888, ela sofreu resistência à luz que deveria iluminar a terra. E a luz que vai iluminar a terra é a mensagem do terceiro anjo. Aqui diz, ó, vi outro poderoso anjo comissionado para descer a terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Porque a mensagem do terceiro anjo, ela vai ter um poder de iluminar a terra com a verdade, né? Essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada
no alto clamor e regada com o Espírito Santo, em grande medida. Ninguém ouve a voz desses anjos, porque isso é o povo de Deus, ó. Pois eles são símbolo do povo de Deus que trabalha em harmonia com o universo celestial. As mensagens do Apocalipse 14 são aquelas pelas quais será provado o mundo. Quem que vai ser provado? Vai ser aqueles que guardam o domingo ou também os adventistas? Ouça o áudio que eu vou postar. Estamos estudando aqui quando foi que a irmã White entendeu o sábado bíblico. Mas eu estou trazendo esse texto aqui que a terra será provada com a terceira mensagem angélica, ou com as triplas mensagens angélicas do Apocalipse 14, né? Mas será que os adventistas também vão ser provados? Diz que no início do tempo da angústia fomos cheios do Espírito Santo. Ao sairmos para proclamar o sábado mais conhecimento, com mais amplamente, isto enfureceu as igrejas adventistas, as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. Se os adventistas guardassem o sábado verdadeiro, ia ter alguma coisa que eles iam ficar contra? Não. Mas eles estão guardando o sábado errado. Como nós estamos pregando agora, então eles vão se enfurecer. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministro e povo serão chamados a sair dessas igrejas, tanto das igrejas que guardam domingo como os adventistas, e alegremente receberam a verdade. Então, tanto a igreja que guarda domingo como os adventistas, porque eles já estão contra a mensagem do sábado verdadeiro, o sábado bíblico. Eles querem ficar com o sábado gregoriano. Entendeu? Voltando ao estudo de 1888, né? O que foi pregado lá, como os pastores, ministros se posicionaram e de que lado a irmã White ficou. E o que Wagner pregou. Então é isso que nós estamos estudando. Diz assim: a indisposição de ceder à opinião preconcebidas e de aceitar essa verdade estava à base da grande parte da oposição. Eles estavam contra. Manifestada em Minneapolis, contra as mensagens mensagem do Senhor, né? Que o irmão Wagner e Jones trouxeram. Eles estavam contra. Agora, será que a irmã White ficou contra? É isso que vocês entendam. Que eu quero que entendamos aqui nesse estudo. Por incitar aquela oposição à mensagem de Minneapolis, Satanás foi bem sucedido em afastar do nosso povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus almejava lhe comunicar. Então a irmã White ficou muito triste que o povo rejeitou a mensagem de Wagner. E por quê? Porque ele pegava a mensagem do sábado, que ele provava o dia da expiação, que estava errado o sábado que eles estavam guardando. Mas eles não aceitaram. Os pastores, obreiros, o povo ficou contra. Nesses textos aqui, ela diz assim: a luz que deve iluminar a terra, que é a terceira mensagem angélica, foi resistida. Então não foi aceita. E depois ela diz, em 1890, ela diz assim: até agora, certamente, ainda não vimos a luz que corresponde a essa descrição. Que o anjo quis descer, mas não foi aceito. Mas tem gente até hoje dizendo que a mensagem de 1888 começou a brilhar, a terceira mensagem angélica, e que eles são esse povo. Mas em 1890 ela disse que até agora essa luz não brilhou. E olha o que ela diz ainda, ó. Em 1896, muitas vezes em ligação com o ensino errado, errôneo e falsos movimentos, aquele que os lidera identificar como a mensagem da obra do outro anjo, de Apocalipse 18:1, alguns ensinos errôneos no decorrer dos anos têm envolvido igualmente as mensagens dos três anjos de Apocalipse 14. Foi o caso numa situação enfrentada em 1896.
que aquele grupo que lá estava, saiu dizendo que eles eram o Apocalipse 18. E até hoje, principalmente as igrejas, hoje a Igreja da Reforma, ela diz que são o Apocalipse 18. E que o anjo desceu e eles continuaram. Mas em 1896, quase 10 anos depois, ela disse que ela enfrentou esse grupo dizendo que não. Que o anjo tentou descer, mas a luz foi rejeitada. Então está para descer esse anjo. E quando ele descer, será dado o Espírito Santo e o mundo vai receber essa mensagem, porque os que recebem a chuva serôdia vai dar essa mensagem no alto clamor. Entendeu, meus irmãos? Ela disse, em 1893, se a mensagem tivesse sido pregada em sua plenitude e cumprido o seu propósito, Jesus já teria vindo. No ano após a esse estudo, ela escreveu para o filho dela e a nora. Então, não desceu lá o anjo, não brilhou, porque a igreja rejeitou. Aqui ela diz assim, ao passo que a recepção da mensagem da salvação pela fé sofreu oposição de alguns na Assembleia da Associação Geral em Minneapolis. Eles não aceitaram. O pastor E.J. Wagner teve o privilégio de falar claramente e de apresentar os seus pontos de vista sobre a justificação pela fé e a justiça de Cristo em relação com a lei. Isso não era nova luz, mas velha luz colocada onde deveria estar a mensagem do terceiro anjo. O que eles pregaram? Eles pregaram a lei de Deus. Eles pregaram o dia da expiação porque eles estavam mudando. Por que eles não aceitaram a guarda do sábado bíblico? Ficaram com o calendário gregoriano. Então lá estava sendo pregado a mensagem do terceiro anjo, que é o sábado. Mas o que aconteceu? A igreja aceitou? Os adventistas aceitaram? Não, ficaram em oposição à mensagem. A fé de Jesus, ela é debatida, mas não compreendida, que constitui a fé de Jesus, que faz parte da mensagem do terceiro anjo. O que eles discutiram lá? A fé de Jesus, que constitui, a parte da mensagem do terceiro anjo. Se você crê nos 10 mandamentos, você tem que aceitar a mensagem do terceiro anjo que vem da palavra de Deus. Por isso que Wagner trouxe o estudo do dia da expiação. Mas eu estou lendo isso aqui para vocês entenderem se a irmã White ficou contra também a pregação de Wagner ou ela ficou a favor. Vocês vão ficar admirados com o que eu vou ler aqui agora e daqui para frente. Olha só. Quando eu expressei claramente a minha fé, houve muitos que não me compreenderam. Eles disseram que a irmã White havia mudado. A irmã White tinha sido influenciada por seu filho G.C. White e pelo pastor A.T. Jonas. Naturalmente, tal declaração precedente dos lábios daqueles que me conheciam há vários anos, que haviam crescido com a mensagem do terceiro anjo que eles pregavam, dizendo que era a mensagem do terceiro anjo, e agora eles viram ela diferente, porque ela acreditou que o calendário gregoriano estava errado. E que pelo dia da expiação, eles entenderam que o calendário gregoriano estava errado e que eles tinham que mudar o tempo, o dia de guardar o sábado. E as pessoas que tinham visto ela guardando, dizendo que o sábado era verdadeiro do gregoriano, disseram que ela estava diferente, que ela estava estranha, que ela havia mudado, mas não, ela simplesmente estava crescendo na luz. Entenda, meus irmãos, é muito importante entender esses textos. E sabe mais o que ela disse? Tornei-me objeto de escárnio e crítica, porque ela não aceitava mais o sábado do calendário gregoriano. Ela diz, então foi feita a pergunta se eu achava que era melhor que o assunto ficasse onde estava, depois que o irmão Wagner expusesse os pontos de vista da lei de Gálata. Eu disse, de modo nenhum,
queremos tudo sobre os lados da questão. Eles queriam que abafasse e ficassem por assim. Ela disse, não, vamos estudar. É isso que ela estava dizendo. Ellen White escreveu a esse respeito perto do fim do ano de 1890. Os preconceitos e opiniões que prevaleciam em Minneapolis de modo algum estavam mortos. Estão mortos, dizendo ela, porque continuaram as críticas e os debates. Sei que seria perigoso condenar a posição do Dr. Wagner, tá vendo? Como totalmente errôneo. Se nossos pastores aceitassem a doutrina que tem sido apresentada tão claramente, a justiça de Cristo em conexão com a lei, reconheça que eles precisavam aceitar. Quer dizer, ela entendeu a pregação de Wagner, que era sobre o sábado bíblico, que ele entendeu pelo dia da expiação de 1844. Ela disse que eles continuavam a discutir, a ficar contra. E ela disse que eles precisavam ter aceitado. A igreja tinha que ter aceitado. Perguntaram-me acerca da lei de Gálatas, que a lei é o ai que nos deve levar a Cristo. Respondo, tanto o código cerimonial como o moral dos 10 mandamentos, que deve ser confirmado, né? Então, por quê? Porque a lei moral tem o sábado. E a lei cerimonial, que é as cerimônias que era feito no templo, o sacrifício, falando agora do dia da expiação, tinha que ser confirmado. Ela disse que isso era um ai, que nos leva a Cristo. Que se nós negar o dia da expiação, você está negando a Cristo. Porque todo aquele simbolismo que era feito no santuário simbolizava Cristo. E eles negando isso, eles negavam as festas da Páscoa, a festa da semana e a festa dos tabernáculos do final do ano. Que se era o dia 10 do 7º mês, então estava faltando 4 dias para o sábado. E se foi dia 23, então o sábado de Deus caía no domingo, aonde eles colocaram o sábado em lugar errado, no calendário gregoriano. Entendeu, irmãos? A falta de disposição para renunciar às opiniões preconcebidas, de aceitar essas verdades, constitui a base da grande parte da oposição, manifestação em Minneapolis, contra a mensagem do Senhor por intermédio do irmão Wagner e Jones. A luz que deve iluminar a terra com a glória foi resistida, e pela ação dos nossos irmãos tem sido em grande medida excluída do mundo. Excluíram, porque se a igreja tivesse aceitado, o Espírito Santo teria derramado e Cristo já teria vindo. Então foi excluída pela oposição deles. A igreja ficou contra, ficou oposta à verdade. E agora? Será que ela vai aceitar? Ela já está contra. As igrejas adventistas já estão contra. Outra vez. Será que a irmã Ellen White, ela já tinha ouvido essas mensagens? Não. Aqui ela diz, ele nunca ouviu esse estudo. Eu escrevi, né? Agora veja aqui embaixo. Quando eu declarei perante os meus irmãos que eu ouvi pela primeira vez a ideia do pastor Wagner, alguns não acreditaram em mim. Ela disse, eu nunca tinha visto falar essas mensagens, que o dia da expiação lá, como eles entenderam, como nós estávamos guardando o sábado errado. Foi isso, que a mensagem do terceiro anjo que deveria brilhar o mundo foi resistida. Diz ela assim, esse assunto me foi apresentado enquanto eu encontrava na Europa, em figura e símbolo. Ela não viu explicação, mandaram para ela umas figuras. Mas a explicação me foi dada posteriormente, de modo que não fiquei em trevas quanto ao estado da nossa igreja, dos nossos irmãos na obra ministerial. Porque ela sabia agora que eles não estavam aceitando e ela já estava sabendo que a igreja estava em treva a respeito da lei de Deus e da mensagem do terceiro anjo.
Você deveria estar perguntando, mas quem ficou do lado dessa mensagem? Ficou toda a igreja daquela época? Então aqui vocês vão ver. Não parecia haver nenhuma oportunidade para desfazer o preconceito, que era tão firme e decidido que nenhum desejo para remover a má compreensão. Nenhum ensejo ela havia para remover aquela má compreensão a meu respeito e a respeito do meu filho, de Wagner de Jones. Ficaram quantos do lado da verdade? 4 pessoas. Ficou o filho dela, ela, Wagner e Jones. E o resto se foram tudo contra. E aí o que aconteceu? Eles trabalhavam os 4. E ela diz que às vezes ela trabalhava com o pastor Jones e Wagner. E o resto se pôs tudo contra. E eles pregavam o sábado verdadeiro, os 4. Entendeu, irmão? Como ficou sério isso lá nessa época? Você deveria estar perguntando, você deve estar perguntando, por que não tem mais escrito sobre isso, né? Olha aqui, ó. Muitos atualmente desprezam a fiel reprovação que Deus lhe envia pelos testemunhos. Foi-me mostrado que alguns chegaram mesmo ao ponto de queimar as palavras escritas de reprovação e advertência. Então, irmãos, por que não temos ela falando que tinha que guardar o sábado bíblico? Porque eles queimaram, irmãos, os livros dela. Os adventistas não trouxeram para nós. É muito sério isso, irmão, mas ficou aqui um monte de texto que eu deixei para vocês, muitos textos, para vocês entenderem. Nós temos que juntar essas pequenas partículas e entender. É como o sábado no Novo Testamento. A Igreja Católica que traduziu para nós, que trouxe para nós, eles tiraram muitas coisas que era para nós entender. Então hoje nós temos que juntar as partículas e compreender a guarda do sábado, que devemos guardar, que os gentios devem guardar. Temos que entender essas partículas dentro do Novo Testamento e agora entender a respeito do sábado verdadeiro dentro dos testemunhos com esses textos que ficou para nós. Então, em 1888, os adventistas perderam a oportunidade. Wagner e Jones promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo em grande medida o poder especial do Espírito Santo que revelava a comunicar-lhe. Eu devia insistir que fosse manifestado o devido espírito, um espírito semelhante ao de Cristo, como que o pastor Wagner, né, revelou durante toda a apresentação das suas ideias, e que esse assunto não fosse tratado em forma de debate. Em vez deles estudar, ser humilde, eles ficaram debatendo, discutindo. Alguns, temendo que a nova ênfase debilitasse a vigorosa posição da igreja para com a lei de Deus, especialmente a verdade do sábado, se opuseram fortemente à mensagem da justiça pela fé. E qual que era a justiça pela fé? A justiça pela fé é aquele que crê nas mensagens, que crê na Bíblia e obedece os mandamentos bíblicos. Mas eles acharam que a igreja ia se defasada, ela ia sumir, que isso não ia dar certo, entendeu? Vocês vão ver agora um pouquinho mais para diante por que eles achavam isso, por que eles não aceitaram. Terei o dever de dispor esse assunto perante todos os que estiverem reunidos. Quer ouça ou deixa de ouvir. Ela disse, eu vou pregar a mensagem verdadeira, eu vou pregar o sábado bíblico. Quando vi que os corações com que eu almejava estar em harmonia se achavam fechados pelo preconceito e descrença, pensei ser melhor que o deixasse. Meu propósito era partir de Minneapolis no primeiro dia da semana. Quer dizer, ela ficou tão aborrecida por o povo estar contra a verdadeira mensagem do sábado verdadeiro que ela tinha vontade de ir embora. Ela diz assim, eu desejava meditar e orar, para que soubesse de que maneira deveria agir para apresentar ao povo o assunto
do pecado e da expiação à luz da Bíblia. O que ela queria pregar? O dia da expiação à luz da Bíblia. Ela queria estudar mais. Minneapolis, um ponto de prova. O Senhor estava examinando e provando o seu povo, que tivera grande luz, para ver se andaria nela, ou se afastaria sobre a tentação, que foi o que aconteceu. Foi provado e eles cederam à tentação. Cuidado para não acontecer isso com nós hoje, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pensa direitinho. Esse estudo é muito importante, irmãos. Contra a luz, a verdade, nossos irmãos têm ocupado posição de liderança na obra, na causa de Deus. Devia estar tão intimamente ligado com a fonte de toda a luz que não chamasse a luz de trevas e as trevas de luz. Eles que estudavam a palavra de Deus não podiam ter feito isso. E o que acontece hoje com nossos pastores? Em vez de estar ligado com a luz, aceitar a luz, eles estão contra, chamando a luz de treva e a trevas de luz. Irmão, as coisas estão só repetindo. Esta alegria só é para aqueles que amam e guardam as palavras de Jesus, que são as palavras de Deus, que é a Bíblia, né? Que poder precisamos ter da parte de Deus para que os corações gelados, possuindo apenas uma religião legal, bonitinho, são crentes que vão no sábado, todo sábado para a igreja, e só isso, é uma religião legal, né? Era necessário uma mensagem verificante para dar vida aos ossos secos. Esses que vão para a igreja, porque acham que porque vão para a igreja vão ser salvos, precisa ter um reavivamento desses ossos secos. Eu digo a mesma coisa hoje. Vi que o Espírito do Senhor tem estado a extinguir-se da igreja. Ela viu que o Espírito Santo tinha se afastado da igreja adventista. A maior parte dos acadêmicos que viveram por volta de 1844 rejeitaram a mensagem do primeiro anjo porque não lhe chegou de acordo com a maneira tradicional. O fato de ser a mensagem de grande parte pregada por leigos era insistentemente apresentada como um argumento contra a mesma. Multidões confiavam ampliamente em seus pastores e recusaram a ouvir a mensagem. Então hoje é a mesma coisa. Se fosse um grandão, um pastor lá da alta, pregando o que nós temos pregando hoje, muitos iam aceitar, os adventistas iam aceitar. Como nós não temos influências dentro das igrejas e nada, somos pessoas, bem dizer, leigas, eles não aceitam. Diz que os adventistas do sétimo dia serão provados nesse mesmo ponto, a mesma coisa. Ao chegar o tempo para que a mensagem do terceiro, seja dado ao máximo poder, o Senhor operará por meio dos seus humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que consagram-se ao seu serviço. Do mesmo jeitinho, eles não vão aceitar, por orgulho, os adventistas não vão. Eu não estou falando só da igreja adventista da reforma, adventista do sétimo dia, última voz de misericórdia, também os naturistas, e aí vai um monte de igrejas adventistas, não vão aceitar por orgulho. E diz aqui o texto ainda, às vezes ela trabalhava com o pastor Jones e Wagner, empenhando os três na apresentação das preciosas verdades do Evangelho. E o resto ninguém queria aceitar, ninguém aceitou, e ela não desistiu da verdade. Ela creu no sábado bíblico. Ellen White, ela logo notou que era manifestada uma atitude estranha e hostil de alguns dos principais pastores. Ficaram com raiva dela porque ela estava pregando e levando a mensagem. Os preconceitos das opiniões que prevaleciam em Minneapolis, de modo algum estão mortos. Na semana e nos meses que decorreram após a Assembleia, em Pertinaz, centro de oposição, desenvolveu um black plague. O que aconteceu lá? Ficavam todo mundo contra ela. Por isso que eles queimavam a verdade que ela escrevia. Hoje as pessoas estão dizendo, mas a irmã White não escreveu. Ela escreveu, eles queimaram.
Eles tiraram, apagaram a verdade. Graças a Deus que Jesus, ele tem nos ajudado até aqui. Os homens podem por algum tempo sufocar, mas Deus mostra para nós as verdades. Graças a Deus por isso. Eu louvo o meu Senhor todo dia pelas grandes verdades que ele tem nos dado. Diz aqui, mas de tempo em tempo o Espírito Santo revelará verdades por meio dos seus instrumentos escolhidos, que nenhum homem, nem mesmo sacerdote ou autoridade tem o direito de dizer: não deve publicar as vossas opiniões, porque eu não creio nelas. Ó maravilhoso eu! Pode tentar derrubar os ensinos do Espírito Santo por algum tempo. Porém, os homens tentam sufocá-lo e matá-lo, mas isso não tornará o erro verdade, nem a verdade erro. Tá, meus irmãos? E aí hoje os adventistas que creem na irmã Ellen White, eles devem estudar isso aqui para acreditar realmente se eles estão obedecendo como ela obedeceu e creu na mensagem de Jones e Wagner. E agora você poderia me perguntar, como ficou a vida da irmã Ellen White? Ela ia para a igreja, ela assistia às reuniões? Olha só o que ela deixou escrito. Minha voz foi ouvida em várias conferências e reuniões campestres. Agora devo proceder de outra maneira. Não posso me entregar à atmosfera de discussão e depois de dar testemunha que me custa muito mais do que pode imaginar, aqueles para os quais são, se eu participar nas diversas reuniões, estou obrigada a discutir com homens responsáveis, os quais sei que não desempenham uma influência segundo a vontade de Deus. O que ela fazia? Não ia mais nas reuniões. Onde que era a igreja dela? Em casa. É o que nós estamos fazendo hoje. A história está só se repetindo, irmãos. Diz aqui que deve a mensagem do terceiro anjo realizar a sua obra, de separar das igrejas um povo que decide em prol dos princípios da verdade eterna. Faz o trabalho, deixa os oposicionistas para lá. A mensagem do terceiro anjo se volumará num alto clamor. Toda a terra se iluminará com a glória de Deus. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. A luz que ilumina a terra com a glória. Ela é chamada falsa luz pelos que recusam andar na sua glória progressiva, de crescer em conhecimento dentro da palavra de Deus, de crescer na luz. Eles vão chamar de falso, que é errado o sábado de Deus, vão ficar com o calendário gregoriano, tá? Ela já está avisando nós, a profeta já está avisando que eles vão recusar de novo. Irmãos, eu vou deixar um link no final, que é para vocês entrar para ver um estudo que foi feito pela Igreja Adventista, porque teve aqueles que entenderam, como Gleice Madonna e outros, que se preocuparam em compreender melhor esse assunto, entendeu? E foi em 1995 que foi aberto os cofres da irmã Ellen White para o povo investigar. Veja o que tinha escrito. Eu vou só ler uns pedacinhos para depois você se interessar de ler esse estudo, que eu vou deixar o link. Em meados da década de 1990, a questão levantada na Califórnia, em Austin, a respeito do conceito do sábado lunar e do dia da expiação, em 1844, levaram a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia a agir. Em 1905, uma ordem originada do escritório, então o presidente da Conferência Geral, Roberto, comissionou um grupo de estudo para determinar como o dia da expiação foi determinado em 1844. Então, eles abriram os cofres para entender o assunto de 1844. Acompanha comigo. Os cofres foram abertos para o comitê. Eles foram convidados a pesquisar a coleção de Gleice Madonna, obrigado no Centro de Pesquisa Adventista da Universidade de Anderson, bem como a série de outros 4 volumes, A Fé Profética dos Nossos Pais. Esses 4 livros estão escondidos de nós.
E eles entraram e pesquisaram esses livros. Os membros da comissão consentiam em 5 acadêmicos escolhidos a dedo do seminário da Universidade de Andrews. O fim de poupar a igreja corporativa do constrangimento de ter que admitir que o sábado não era realmente o sábado bíblico do calendário gregoriano, o comitê de estudo foi fechado e o assunto foi suprimido, escondido. Ou como lembrou um membro do comitê, temia que a verdade explodisse a igreja. Diz, vamos parar com isso, vamos consumir com isso, porque senão a igreja vai acabar. Não vamos trazer a verdade aqui para dentro. E diz em outras partes, que vocês vão ver, se vocês lerem lá o link, que eles também ficaram com medo dos meios comerciais ser defasado e eles não ter a influência dos dinheiros que eles tinham. Porque guardando o sábado no meio da semana gregoriana, ia ficar muito difícil para muitos. Então, eles preferiram esconder o assunto. Irmãos, pensem nisso, se preocupem, vamos estudar. Eu deixei aqui vários textos, porque esse assunto é muito importante. E que Deus abençoe a todos, que nos dê o seu Espírito Santo para compreender esse assunto.